Esses são 7 níveis de jogadores reagindo ao racismo. O cara que fez o gol dele me chamou de mac... Durante muito tempo ele ficou me chamando de mac... Eu acho que ele deve ter algum problema, a mulher dele já deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim. Alguns jogadores choram, outros comem a banana, já outros chegam a um nível muito mais alto de estresse ou raiva. Começando com ele, Daniel Alves. Em 2014, durante uma partida entre Barcelona e Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, Dani Alves enfrentou um caso emblemático de racismo quando se preparava para cobrar um escanteio. Um torcedor do Villarreal jogou uma banana no campo na direção do Daniel Alves. Daniel Alves foi lá, olhou para aquela banana, falou: ah, é? Seguinte, vou comer, parceiro. Pegou a bananona, pegou a bananona, botou na boca, descascou, comeu e obviamente aquilo viralizou como o símbolo de o que fazer perante a um ato de racismo, né? A atitude do Daniel Alves mostrou ali certa superioridade em relação àquele ato, né, cara? Obviamente isso viralizou por todo o mundo a ponto de virar uma campanha. E aí o Neymar teve a brilhante ideia de lançar a hashtag Somos Todos Bacanas. Pera aí não, né, galera? Tipo assim, a atitude do Daniel Alves foi monstra, né? Mas se lançam uma hashtag como essa hoje, pai, acho que não ia dar bom não, né? Somos todos macacos. Aí tem até, ó, aqui, ó, Luciano Huck, pai, entrou na hashtag. O que o Luciano Huck já sofreu de racismo na vida dele é brincadeira, né? Mano, pelo amor de Deus. Mas dito isso, né, rapaziada? Vários atletas e celebridades entraram pra trend postando uma foto comendo banana em apoio ao Daniel Alves. Quis começar com esse vídeo aqui, né, rapaziada? Justamente porque, pelo amor, mano, essa história aqui é emblemática, né, meu amigo? Suárez versus Evra. Durante uma partida da Premier League entre Manchester United e Liverpool, Evra e Suárez estavam ali se degladiando, coisa do jogo normal, provocação que sempre tem, o trash talk, né? As coisas que se falam aí no ouvido do adversário pra tentar desestabilizar. Só que nesse caso aqui, fugiu muito do limite. Durante um desses confrontos, Evra denunciou que Suárez havia feito ofensas contra ele, dizendo que, abre aspas, não falo com negros em espanhol. E durante a partida, várias vezes, ele acabou chamando aí o Evra de negro, né, mano? De forma pejorativa, né, rapaziada? Então, assim, vindo de Argentina e Uruguai, a gente nunca duvida, né, mano? Nesse caso, é impossível você duvidar porque foi comprovado. Após uma investigação conduzida pela Federação Inglesa, Suárez foi considerado culpado pela conduta racista e suspenso por 8 partidas, além de receber uma multa de 40 mil libras. Porém, não para por aí, irmão. Você acha que, tipo assim, pô, o Suárez se arrependeu ali naquela situação? Não, senhor. Na temporada seguinte, os dois se enfrentaram novamente. E o Evra, cara, que foi ali o atingido, que sofreu ali realmente o primeiro ato, foi homem o suficiente pra dar bom, irmão, te perdoei, ergueu a mão. E o Suárez, que tava errado, não ergueu a mão de volta pra cumprimentar o Evra, mano. Mais uma vez acendeu o debate sobre esse tema e sobre o racismo no futebol. Porém, no fim da partida, o Manchester United venceu e o Evra comemorou ali, provocando o Suárez na frente dele, cara. Mano, esse aqui é um caso bem esquisito, né, mano? Pra gente não usar outra palavra. Que realmente o Evra ainda foi um sujeito homem ali de, pô, e depois o Suárez fala, pô, irmão, você me xingou, mas eu te perdoo. Ergueu a mão pro cara meio que tipo assim, pô, ficou no passado. O Suárez foi lá e não ergueu a mão de volta pra ele, cara. É muito bizarro essas paradas de você gostar de um cara como futebolista e comparar as atitudes dele como pessoa, né? Tipo assim, mano, como futebolista eu sou fanzaço absurdo do Suárez, cara. Porém, como pessoa, nesse caso aí, né, irmão, assim, nesse momento da carreira dele, obviamente, as pessoas aí podem mudar, né? Não sei se mudou também, né? Enfim, a gente sempre tem uma esperança por gostar do cara como futebolista, isso se aplica a muitas outras coisas, mas nesse caso aqui, irmão, ficou barato essa multa aí de 40 mil libras e apenas 8 partidas sem poder jogar, né, cara? Didier Zócora. Esse aqui, rapaziada, por que eu coloquei na lista? Vocês sabem que eu sempre gosto de trabalhar com nomes conhecidos de vocês. Mas esse nome aqui realmente puniu o racismo de uma forma bem satisfatória pra quem, obviamente, é contra esse tipo de atitude. Em 2012, durante uma partida da Superliga Turca entre Trabzonspor e Fenerbahçe, o caso aconteceu com Emre Belözoğlu, que é um jogador turco aí, né, rapaziada? Mas você vai ver como Didier Zócora
Zócora lidou com essa situação aí. Não só ele, todo o time dele. Após investigação e leitura labial, foi comprovado que Emir chamou Zócora de negro durante o jogo várias vezes, né? E a Federação Turca de Futebol puniu o Emir com uma suspensão de apenas 2 jogos, o que obviamente é considerado piada diante de um ato como esse, né, rapaziada? E assim, esse caso do Vinícius Júnior agora mais recente traz à tona quanto as federações são coniventes com esse tipo de coisa em alguns momentos, né, rapaziada? Porque você vai ver, cara, que as penalidades são muito baixas, cara. Pô, é bizarro, mano. No reencontro entre as equipes semanas depois, Zócora se recusou a apertar a mão de Emir antes do início da partida. E durante o jogo, todos os jogadores do Trabzonspor se revezaram pra sentar a lenha no cara, mano. Então foram muitas e muitas entradas duríssimas nele, uma atrás da outra. E obviamente o fatality foi a de Zócora, que deu um forte chute no meio da parte ali que vocês já estão vendo qual é, né, rapaziada? Obviamente, mano, o cara aí, pelo menos dentro de campo, se arrependeu nessa partida aí, né, irmão? Porque foi um revezamento pra sentar a lenha no cara. E curiosamente, só recebeu o amarelo, cara. Um lance que claramente era um lance pra expulsão, mas parece que até o juiz foi conivente aí, falou, não, esse cara aí tá merecendo mesmo, toma só um amarelinho pra você, velho. Esse mesmo cara, em 2014, foi condenado à pena de prisão por insulto racista, se tornando aí, cara, o primeiro jogador da história do futebol turco a ter uma penalidade como essa. Antes de falar do próximo jogador, rapaziada, observe isso aqui, eu pesquisei Yamal Goal Today, né, que é Yamal Goal hoje, e olha só, 2 dias atrás esse perfil aqui pegou 228 mil likes, mano, com 43 mil seguidores, ó, e isso aqui, se esse vídeo tivesse mais de um minuto, teria dado pra ele aí aqui, ó, $300, mais de R$1.600, e esse aqui teria dado uns $250, que daria aí mais de R$1.000 também, né, com uma edit de 1 minuto e um perfil que o cara nem aparece o rosto nem nada. Aquele cara lá não monetizou, mas olha esse perfil aqui, rapaziada, nem foto de perfil tem, ó, tudo preto. E com esse vídeo aqui, ó, esse vídeo sim tem 22 milhões de views. Isso aqui deu no mínimo, tá? Considerando o RPM aí da rede vizinha, no mínimo $2.000, que hoje daria mais de R$10.000. Mas isso aqui é um resultado fora da curva. Vamos ver esse perfil desse cara, por exemplo, ó. Na última semana, ele postou esse vídeo 2.7 milhão de views, 1.1 milhão, 200k, 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 200k. Todo vídeo que ele posta, ó, esse aqui, ó, 2 dias atrás, tá com mais de 177 mil views, rapaziada. Só com lances antigos do Messi, tá vendo? Messi, Barcelona, trio MSN. Então é um perfil focado pro Barcelona. O que eu quero falar com isso, rapaziada? Isso aqui, ó, 2.7. Vamos colocar aqui, ó, que ele ganhou $300, mais 100, mais 20, mais 20, mais 30, mais 700, mais 40, mais 170, mais 65, mais 80. Somando isso aí, ó, na última semana, tá? Isso que eu nem contei com esse vídeo de 1 milhão aqui. Somando todos esses valores que eu falei, olha quanto esse cara ganhou com edits de futebol, rapaziada. Então, como vocês já sabem, eu venho divulgando isso recentemente. E na Copa do Mundo, muita gente vai forrar o bolso com esse mercado de edit de futebol, rapaziada. Então, se você quer aprender a como lucrar com edits de futebol, clica no primeiro link aqui da descrição ou do comentário fixado, que eu fiz um vídeo aí pra vocês explicando como que funciona, tá? Mas vamos voltar pro vídeo. Felipe Melo, Peñarol versus Palmeiras. Na Libertadores de 2017, o clima esquentou absurdamente. Antes do jogo, quando o Felipe Melo deu uma declaração que se fosse preciso dar tapa na cara de uruguaio, ele ia dar. Então, no jogo de ida, lá em São Paulo mesmo, o jogo já foi a porradaria doida. Teve jogador expulso do Palmeiras, confusão, gol nos acréscimos, mas tudo piorou no jogo de volta no Uruguai. O Palmeiras saiu perdendo por 2-0, mas conseguiu absurdamente virar no final do segundo tempo. E como o clima já tava ali extremamente pesado, né, rapaziada? A torcida inflamada com a derrota, imagina, você tomar um 3-2 ganhando de 2-0 dentro de casa, obviamente você vai ficar extremamente estressado. E ainda o cara que tá em campo é o cara que falou que se precisasse, daria tapa na cara ali do pessoal da sua nacionalidade. Dito isso, Felipe Melo ainda achou de bom tom comemorar ali dentro de campo, né, mano, dando aquela alfinetada. Então começou o pega pra capar, mãozada pra cá, porradaria dentro de campo, e no fim do jogo, o Felipe Melo deu essa entrevista lendária aqui que a gente vai ver agora. Você tem que ter sangue frio também em determinados momentos de dividida com eles. Tem, sobretudo o cara que fez o gol deles me chamou de durante muito tempo, ele ficou me chamando de pra lá, pra cá. Eu creio que eu acho que se a televisão aí, as câmeras pegarem bem, eu acho que dá pra pegar esse cara chamando a gente de aí. Sou preto mesmo, eu acho que ele deve ter algum problema, a mulher dele já deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim. Mas enfim, o importante é que nós ganhamos o jogo, glória a Deus por isso.
O cara meteu... A mulher dele deve ter dado pro negão e logo em seguida, glória a Deus por isso. Porra, esse Felipe Melo é o ícone, irmão. Pelo amor de Jesus. Vai denunciar? Denunciar nada, faz parte do futebol isso aí. Eu acho que isso Nossa aí entra... Passar de futebol não, desculpa. Isso aí excede ao futebol. Né? Eu, de repente, se fosse o clipe de algum tempo atrás, eu já virava ali um socão, alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus tem me regenerado. Eu tenho aprendido muito... tenho controlado mais o meu ânimo. Glória a Deus por isso, eu pude demonstrar. Deus tem me regenerado. Glória a Deus por isso. Se fosse tempo atrás, eu tinha virado um socão. E a mulher dele deve ter dado pro negão. Qual o jogador que te chamou de O cara que fez o gol deles, que entrou no segundo tempo, não sei o nome dele. Mas enfim, é moreno escuro. Na época da escravidão ele ia tomar chibatada igual eu. Eu pude demonstrar hoje, maluco. Mostrei, Edson. Ele tinha acabado de dar um socão na cara do cara. Segundos antes, irmão. O Felipe Melo é uma lenda, irmão. Pelo amor de Jesus, cara. Isso é porque ele já tá regenerado. Imagina se não tivesse. Se tivesse, ele ia sacar uma Glock e dar enfar o cara lá mesmo. Tyson, em 2019, durante o jogo Dinamo de Kiev e Shakhtar Donetsk, mais uma vez um jogador brasileiro foi vítima de insultos raciais por parte de torcedores adversários. Rapaziada, quando a gente vê esses casos aqui, o caso isolado número 9.990 e tanto, a gente já viu o vídeo Ronaldinho Gaúcho e Samuel Eto'o sofrendo racismo, na época deles ainda, lá pelo Barcelona, cara. Então a galera fica falando, pô, o Vinícius Júnior sofre isso porque ele é provocador. Não, eu acredito que ele sofre mais vezes, talvez porque ele é provocador. Porém, isso sempre aconteceu e sempre não é caso isolado. Ah, galera, é um caso isolado. Não é caso isolado, pô. Eu vi gente falando que o caso argentino lá, do argentino chamar brasileiro disso é caso isolado. Pô, não é que todos os argentinos chamam os brasileiros disso, mas muitos argentinos chamam os brasileiros disso, né? Enfim, a torcida toda cantou músicas e fez gestos discriminatórios direcionados ao Tyson. Obviamente, Tyson ficou extremamente sentido e mostrou o dedo do meio pra torcida e chutou também, deu um chutão na bola em direção à arquibancada. Depois que o Tyson fez isso, o que o árbitro fez? O que é padrão nesses casos, né? Foi lá e expulsou o Tyson. Quando eu falo padrão, não é que eu tô dizendo que tá certo, é porque geralmente o cara que sofre esse tipo de coisa ainda sofre duas vezes porque o árbitro penaliza ele, né? Já expulso, Tyson saiu chorando do gramado. Obviamente, depois de tudo, ele foi no Instagram fazer um post defendendo, obviamente, a sua etnia, a sua raça e tudo que ele acredita, né? Se pronunciou ali. Abre aspas. A minha cor, a minha raça e o meu amor fazem parte de mim. Não serei calado diante de um ato tão desumano e desprezível. Eu acho que só vai haver uma atitude mais séria, penalidades mais sérias em relação a isso, se começar a doer no bolso. Eu acho que é a única causa mesmo. Tipo assim, o pessoal, não vamos mais pro estádio porque tá tendo isso. Aí o pessoal vai começar a ter umas atitudes mais sérias, né? Enquanto isso, vai continuar do mesmo jeito. Vinícius Júnior. O Vini Júnior já sofreu inúmeros casos de racismo. Chega até a ser meio que já passou dos 5, 6, já tá ficando, tipo, difícil de lembrar todos, cara. Contra o Mallorca, contra o Atlético de Madrid, queimaram o seu boneco. Contra o Valência também. E esse caso contra o Valência foi o mais midiático, né? Podemos dizer assim. Valência e Vinícius Júnior foram até parar nos tribunais. Porque depois de parte da torcida fazer gestos preconceituosos e cantos preconceituosos pro Vinícius Júnior, ele dentro de campo denunciou ali, começou uma confusão. E o Valência se defendeu dizendo que isso era meio que justificável por causa do seu estilo provocador. E aí, no ano seguinte, teve aquela imagem lendária, né, rapaziada? Valência e Vinícius Júnior se enfrentaram novamente. Vinícius Júnior foi lá, marcou 2 gols pro Real Madrid e comemorou, né, estendendo o punho pra cima, e virou uma imagem, assim, bem icônica da luta do Vinícius Júnior contra o racismo. E agora, o último caso aí do Prestiani contra o Benfica, né, rapaziada? Nos shorts aí eu evitei falar o nome dele, até porque a gente não quer dar mídia e tal, mas como ele protegeu a boca aí, muito provavelmente não vai dar nada, tá, rapaziada? E estão pensando em criar a lei Prestiani, onde, obviamente, né, se tratando deste caso, a lei se trata de proibir os jogadores de tampar a boca com as mãos ou com a blusa ou qualquer objeto aí. E aí eu acredito, rapaziada, que isso é uma má opção, que vai ter um chororô aí referente aos jogadores e vai atrapalhar dentro do jogo também, não que eu não ache que tem que haver medidas para solucionar esse tipo de problema, mas eu acho que
isso aqui os jogadores usam muito pra comunicar entre si, falar sobre tática, né? Pra não deixar o adversário ver, ou pra não deixar ver leitura labial, né? Por exemplo, tipo, vamos supor, o cara tá jogando aqui, ó, marca ali e tal, pressiona ali, papapá. Aí se, pô, hoje em dia com a leitura labial, né, é meio complicado. Tem perfis dedicados a só fazer leitura labial, então muito provavelmente aí vai haver um pouco de resistência, né, rapaziada, em relação a isso. Mas comenta aí sua opinião. Balotelli. Durante o jogo entre Milan e Inter de Milão, o atacante Mario Balotelli foi incisivamente vítima de ataques racistas vindo por parte da torcida da Inter de Milão. Ele que já jogou pela Inter antes da sua transferência pro Milan, mas a sua transferência pro Milan, não sei se vocês sabem, rapaziada, foi bem polêmica. Ele meio que anunciou que ia sair do Inter de Milão, meio que num programa ali, bem conhecido na Itália, já começou a assinar a camisa lá, então foi uma coisa bem polêmica, não justificando, tá? Mas só explicando talvez por que foi tão incisivo assim as críticas a ele ali, ó, os cânticos dentro do estádio, tá? Mais uma vez, não é que eu tô justificando, só tô falando que gritaram muito pra ele por esse motivo. Gritos preconceituosos, músicas ofensivas e até bananas haviam nas arquibancadas. Obviamente, Mario Balotelli ficou extremamente sentido ali, triste com aquilo, né, rapaziada? E o caso ganhou repercussão mundial. A Inter de Milão foi multada em 50 mil euros devido ao comportamento de seus torcedores. 50 mil euros. O que é 50 mil euros pra um clube de futebol, né, rapaziada? Algum tempo depois, Mario Balotelli foi vítima novamente desse tipo de atitude. Agora ele jogava no Brescia. Desde o primeiro minuto, Mario Balotelli estava escutando esses cânticos e isso não impediu ele de marcar um golaço absurdo. Mario Balotelli aguentou todo o primeiro tempo escutando esse tipo de coisa. E aí, obviamente, no segundo tempo ele não aguentou mais. Ficou louco ali, né, rapaziada? Ele deu um bicudão na bola em direção à torcida, extravasando todo o seu sentimento. Ele até ameaçou deixar o campo, mas os jogadores ali o cercaram e convenceram ele a ficar dentro de campo. Esses cânticos vinham da torcida do Hellas Verona e depois disso o Verona baniu por 11 anos o líder ali da torcida organizada do time, que fez comentários racistas sobre o Balotelli. E a Federação Italiana multou o Verona em 30 mil euros. 30 mil euros, mano. Ô, velho, é palhaçada, né, rapaziada? Enfim, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu!